Magistrado há 29 anos, o desembargador Fagundes Cunha, do Tribunal de Justiça do Paraná, é um dos nossos convidados de hoje. Mestre e doutor em Direito e pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Fagundes apresenta aqui o livro O Direito nos Tribunais Superiores. Antes dele, a conversa é com o professor de Literatura Brasileira da Universidade de Brasília, Alexandre Pilatti. Ele fala dos autores preferidos e dos 4 livros que publicou. Professor e escritor, o brasiliense Alexandre Pilatti é mestre e doutor em literatura pela Universidade de Brasília e faz pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Alexandre, obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Você se lembra dos primeiros livros que leu? Então, olha só, eu não me lembro exatamente dos primeiros e não poderia te dizer o primeiro livro que eu li, né? Eu sei que a leitura e os livros sempre foram uma coisa muito presente na minha casa. Meus pais eram grandes leitores, né, professores também. Mas eu posso te dizer assim, do que eu acho mais significativo para a minha formação como escritor, né, são os primeiros livros que eu escolhi por intenção própria, né, por vontade própria. E foram 2 livros de autores que também os meus pais liam, né? Mas eu quis me aventurar neles mais ou menos sozinho, né? E esses 2 autores, assim, que eu acho que são fundamentais, são os primeiros que eu tenho no horizonte de lembrança, assim, né? São os poetas brasileiros, o Manuel Bandeira e o João Cabral de Melo Neto. Então, eu acho que essas leituras, assim, lá pelo meio da adolescência, foram as primeiras leituras que me começaram a me formar, digamos assim, do jeito que eu sou como leitor e como professor também, né? São coisas mais ou menos inseparáveis. Eu sei que um professor lê tudo, mas um professor tem suas preferências também? Tem. Na verdade, o nosso ofício é ler. Eu sou professor de literatura, eu tenho essa pena para cumprir, que é ler de tudo, o que é bom e o que é ruim, né? Mas é também uma coisa muito boa, né? Porque, sobretudo, eu acho assim, para quem pretende ser escritor, uma coisa fundamental é ler e ler bastante. Eu acho que assim você fica um pouco mais consciente a respeito do seu lugar no mundo, né? No mundo das letras e no mundo da literatura brasileira e tal. Então você vê que você precisa trabalhar muito para chegar a um ponto que foi conseguido por muita gente a duras penas, né? Então a literatura brasileira é uma literatura muito importante. Eu diria assim, as minhas leituras preferenciais são sempre de literatura brasileira, em primeiro lugar, não é? Um grande crítico brasileiro, o professor Antônio Cândido, diz que um professor de literatura não pode se formar lendo apenas os clássicos da sua nação, né? Ele precisa ser um leitor universal também. Mas eu diria assim, se eu pensar em preferências, as minhas preferências vão ser sempre, primeiro, os autores brasileiros, e a partir deles, eu acho que a minha intenção é sempre, como leitor, né, ir construindo filtros para chegar em outros autores da literatura universal, que são fundamentais para quem quer mesmo estudar literatura ou ser escritor. Mas eu diria assim, entre ler um brasileiro e ler um autor internacional, por mais reconhecido que seja, e às vezes por melhor que seja, eu vou sempre preferir um autor brasileiro. Cita mais alguns para a gente. Então, eu acho que eu poderia falar, assim, dos autores a quem eu sempre recorro, digamos assim, são leituras constantes, né? E eu acho que, assim, no horizonte da literatura brasileira, eu tenho 2 preferências que são evidentes e acho que também acabam marcando um pouco da minha produção como autor, né? Que são o Machado de Assis e o Drummond, né? No que se refere ao Machado na prosa, né? Claro, nos romances e nos contos, nas crônicas, né? Que tem uma atualidade incrível, né? É impressionante como o Brasil, que está condensado ali na literatura do Machado, aparece hoje com as suas tensões e contradições ainda muito atuais, né? Para ver como alguns problemas permanecem mesmo. E o Drummond, que é uma voz importante, ao mesmo tempo muito individual e muito coletiva, no que se refere ao Brasil mais recente, mais novo, né? Que tinha sonhos de modernidade, que alguns se completaram, outros não, né? Mas eu acho que são, assim, os 2 grandes nomes da literatura brasileira, talvez ao lado do João Guimarães Rosa, né? Acho que são os 2 grandes nomes da literatura brasileira e eu sempre recorro a eles. Falando nisso, a gente está aqui com seus livros, são 4 livros publicados. Um deles
é justamente sobre o Drummond. Está aqui A Nação Drummondiana. Explica um pouquinho para a gente, fala um pouquinho do livro para a gente, professor. Então, A Nação Drummondiana são 4 ensaios, né, sobre a presença do Brasil na poesia do Carlos Drummond de Andrade. E eu estudo, vamos dizer assim, uma fase inicial e talvez seja a fase mais importante da obra do Drummond. Então, eu estudo a obra dele de 30 à década de 50, né? Então, nesse fluxo temporal aí, a gente tem desde o Drummond modernista, um tipo de Brasil que aparece ali diferente, um pouco mais eufórico, mas já com bastante crítica, né? Um segundo momento, que seria o momento da poesia dita participante do Drummond, que reúne José, A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, já nos anos 40. E um terceiro momento, que é um momento em que os críticos normalmente dizem que a obra do Drummond se fecha, fica mais hermética, menos pública, né? E eu tento ver em que medida que, desde esse Drummond modernista, estreante dos anos 30, ainda muito jovem, o Drummond mais maduro dos anos 50, já com quase 50 anos, né, com mais de 50 anos, como é que o Drummond trata da questão nacional dentro dos seus poemas, né? Como é que isso é um tema importante, como é que ele faz desse tema expressão de uma poesia crítica, inquieta, forte, mas ao mesmo tempo muito humana, muito próxima de nós. E nesse período que você estudou, o que mais te chamou a atenção do Drummond? O que mais me chama a atenção no Drummond, eu acho, primeiro assim, eu poderia dizer a respeito da obra dele. A obra dele, como uma obra longeva, uma obra extensa, né? Se você pegar aí, ele vai da década de 20 até os anos 80, né? Então, o Drummond é alguém que acompanhou o século XX brasileiro de maneira muito atenta. E eu acho que a poesia foi o veículo escolhido por esse poeta, né? Ele é sobretudo um poeta, apesar de ter escrito crônica, algumas tentativas de narrativa mais ficcional, né? Sobretudo na poesia a gente encontra uma interpretação muito dilacerada da nossa experiência histórica, né? Ao mesmo tempo, essa interpretação da experiência histórica não é alguma coisa objetivista, que deixa a história longe dos homens, né? Eu diria assim que a história, no caso do Drummond, é interpretada por dentro de um eu, como muitos vão dizer, né? Um eu todo retorcido, quer dizer, os problemas da comunidade passam a ser filtrados pelos problemas de um eu problemático, né? Numa linguagem muito simples, muitas vezes, muito acessível, mas que guarda uma complexidade de horizonte individual e coletivo que eu acho, inigualável no país. E dificilmente algum outro poeta vai alcançar essa mesma estatura. Bom, depois dessa bela homenagem, professor ao Drummond, vou pegar aqui seu livro mais recente, E Outros Nem Tanto Assim. Um livro de poemas, não é isso? Exatamente. Esse é o meu terceiro livro de poemas, né, que chama E Outros Nem Tanto Assim. E ele foi lançado agora, nesse ano, em 2015, e ele é uma outra etapa de um projeto que eu comecei em 2004, né? E aí, essa referência E Outros Nem Tanto Assim, o título, né, concentra uma... Quer dizer, com ele eu quero dizer algumas coisas para a minha própria obra, né? Há uma referência interna aí, acho que são poemas menos voltados a uma certa tendência que vinha sendo certo aproveitamento que eu fazia das vanguardas e algumas experimentações com arte visual, etc. e tal, tentando tornar a poesia um pouco mais aguerrida, mais provocativa, né, com relação ao leitor, tentando provocar mais o leitor. Então, eles são não tão agressivos assim, né, no sentido vanguardista da palavra, né, bélico no sentido vanguardista da palavra. E são poemas também de um período bastante complicado assim da nossa vida social, né? Uma das coisas que eu acho que caracteriza a minha poesia é essa tensão que também acho que vem de influência desses autores que eu sempre li, né? Bandeira, Drummond, João Cabral, Francisco Alvim, então poetas que fazem uma poesia que tenta colocar a expressão lírica, né, que é imediatamente do eu, em contato com as coisas do mundo coletivo, né, a observação da cidade, do que está acontecendo na política, etc. e tal, né, uma espécie de jornalismo, reportagem a partir dos poemas filtrados por uma subjetividade forte, né. Vou pedir então para a gente ter um pouco mais, né, de noção, para você ler um trecho aqui, por favor. Tá.
Ainda não é o dia. Poucos burgueses felizes ainda dizem alvorada. Mas as coisas se acordam. Traços suspendem-se. O concreto espanta-se. O destino pedestre delira. Um sopro de vida. Enfim, tudo fica, tudo acaba, quando se vê um trabalho de Oscar. Depois desse tempo todo, professor, a primeira publicação é de 2004, essa é de 2015. O que mudou na sua poesia? Eu acho que, em essência, não mudou muita coisa, não. Acho que uma das coisas que mudou foi a forma, né? Mas eu acho que um certo projeto de tentar interpretar a nossa realidade, usando esse mecanismo ao mesmo tempo tão antigo, né? Uma vez me falaram assim, mas você é tão novo, por que você escreve uma coisa tão antiga como a poesia? Como se a poesia não se renovasse, né? Eu acho que eu uso a poesia muito como uma forma de expressão e comentário do mundo. Eu acho que isso não mudou, isso é algo permanente, né? É uma coisa que eu tento refazer sob uma nova fórmula, né, digamos assim. Acho que essa é a questão fundamental do poeta. Para terminar, professor, eu queria aqui algumas dicas do professor Alexandre, que livros seus alunos não deixam de ler. Pois é, eu dou aula de modernismo, né? Então, eu diria assim, um autor imprescindível, sem dúvida, Graciliano Ramos, um autor brasileiro que eu acho que é forte, né? Assim, tem a força do povo brasileiro, é Graciliano Ramos. Acho imprescindível ler Caetés, Angústia, Vidas Secas, né? Acho também, desse ponto de vista, falando ainda de autores do século XX, acho imprescindível a leitura da Clarice Lispector, né? Porque com o Graciliano Ramos eles fazem um par complementar, ao mesmo tempo muito diferente, ao mesmo tempo muito revelador do que é a experiência literária brasileira no século XX, né? Então eu digo muito isso assim, se vão começar a ler os brasileiros, né? Primeiro comecem pelos modernos, porque eles são muito bons, e o início eu acho que está bem dado se for com a leitura do Graciliano e da Clarice. Ok. Professor, muito obrigado aqui pela sua participação no Iluminuras. Nada, eu que agradeço, foi um prazer. Bom, este foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Fagundes Cunha. Não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar dessa vez com o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Fagundes Cunha. Está aqui conosco. Desembargador, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade de estar nesse importante programa, numa edição tão especial para falarmos de livro e de literatura. O senhor é magistrado desde 1986, quase 30 anos, portanto. Tem mestrado e doutorado em Direito e um pós-doutorado pela Universidade de Coimbra. Na minha adolescência, havia uma preocupação, meu pai mandava ler os Lusíadas, as obras completas de Camilo Castelo Branco, Capistrano de Abreu, da poesia. Mas o que mais inspirou a minha vida foi Jorge Amado. Eu tenho a impressão que Jorge Amado, ele é o cronista do nosso cotidiano. Ele antecipou a história e as dissensões sociais que nós vivemos hoje, a injustiça social, ele já tinha essas tintas dos seus livros. O senhor até comentava comigo aqui antes da entrevista que leu todos os livros dele. Todos. Eu comprei as obras completas dele, eu li todos os livros de Jorge Amado. Como li todos de Camilo Castelo Branco, de Capistrano de Abreu e vários outros autores. Nós éramos apaixonados pela literatura, papai gostava de história, estudou 8 anos de latim e estudou oratória no Colégio Diocesano em Campinas, com o maior professor, acho, que houve no Brasil. Então, nós éramos obrigados a estudar desde a entonação do discurso, a emoção, a como ter um domínio de palco. Voltando a falar aqui do Jorge Amado, para finalizar essa primeira parte, o senhor tem algum livro que seja especial dele? Olha, começa com os Capitães da Areia. O Capitães da Areia, ele trata da questão fundamental do trato do cuidado com a criança. Tudo que depois veio na obra do Chico Buarque, quando também
enfrenta as grandes questões do menor abandonado, dos laços de família, da presença paterna, dos valores da sobrevivência preponderando sobre a ética ou até a moral, é uma obra singular. E a paixão da minha vida é que eu digo, no meu discurso de posse na Academia de Letras, eu dizia que o homem, ele luta, ele brilha, ele conquista por inveja, porque o milagre da vida só a mulher leva no seu ventre. E a ternura, a beleza, a sensibilidade que Jorge Amado coloca da mulher brasileira em Gabriela é uma coisa absolutamente universal. Então, o Jorge Amado, ele era um autor completo, porque ele tratava a alma humana desde as questões sociais mais importantes, preponderantes, mas sem perder a sensibilidade do belo, do afeto, do trato e de tudo que há de melhor na vida. Vou fazer uma pequena pausa então, desembargador, para a gente lembrar um pouco da vida e da obra de Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 1912. O primeiro romance, O País do Carnaval, foi lançado em 1931. Teve livros traduzidos para 49 idiomas e com eles venceu prêmios nacionais e internacionais, como Pablo Neruda, o Luiz de Camões e o Jabuti. Em 1961, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Jorge Amado morreu em 2001. O senhor tem pesquisas em juizados especiais, direitos humanos, processo civil e aqui está mais uma publicação, uma das mais recentes, justamente sobre isso, o direito nos tribunais superiores, uma obra longa, de fôlego. O que o senhor destaca aqui? Olha, nós reunimos os mais importantes autores numa visão do que há de necessário para um novo processo civil. Trouxemos o presidente da Corte Constitucional da Colômbia, da Corte Centro-Americana de Justiça, porque o novo Código de Processo Civil, eu vou destacar nesse pequeno espaço de tempo, duas questões fundamentais. Ele muda o marco teórico da justiça adversarial para a justiça coexistencial, como dizia Mauro Capelletti. O que é isso? Nas relações permanentes, como casamento, vizinhança, locação, você não pode fixar o erro da pessoa. Você não tem que julgar quem está certo ou errado. Você tem que promover o entendimento. Então, é um artigo que eu publiquei em 1997. Eu fui o primeiro pesquisador de mediação e conciliação na América do Sul. Eu fui Argentina, Uruguai, Peru. E agora veio para o Código de Processo Civil essa visão de... O CNJ encampou tais ideias, esta visão de não cultuar o adversarial. É uma pena que as faculdades não ensinam mediação, conciliação, transação. O código é confuso, porque ele não adotou a mediação com os critérios internacionais. Quer dizer, o que se faz na mediação não traz para a parte do contencioso do processo civil. Uma outra questão fundamental é a cooperação judicial. Eu sou vice-presidente da Rede Latino-Americana de Juízes. Nós promovemos o estudo da cooperação judicial em 18 países. Hoje, na União Europeia, um juiz da França pode mandar, de França, manda prender na Alemanha. O sistema de cooperação judicial, o juiz tem o telefone, o e-mail, o celular do juiz de todos os países da União Europeia. E no Brasil, uma nota fiscal do Paraguai não vale aqui. Nós estaremos apresentando no Parlatino, no Parlamento do Mercosul, estará presente a Unasul, a Rede Latino-Americana, eu estou coordenando isso, estará apresentando um projeto de cooperação judicial, o que já está no Tratado da Unasul. E este livro cuida disso. Eu faço essa introdução para dizer, no livro nós estamos falando de cooperação judicial, porque o Pepe, o desembargador José Eduardo Rezende Chaves, que já foi presidente da Rede Latino-Americana, na verdade, ele é o autor dos códigos de cooperação judicial no novo Código de Processo Civil. A França mantém na embaixada um juiz de ligação. Se um francês tem um problema, tem um juiz francês aqui para auxiliar na relação com os poderes. O Brasil vive ilhado, né? O Brasil ele vive de costas para a América Latina
e a cultura dos jovens é querer comprar uma bolsa cara. Quer dizer, a cultura hoje está muito distante do que já foi. E a preocupação nossa é uma mãe que precisa de uma pensão no Paraguai, não compra uma rogatória, um veículo que trafega lá nas Três Fronteiras e sofre um acidente de trânsito, se ele pode receber o seguro DPVAT ou não pode, eu já mandei pagar, mas a lei não prevê. E tráfico internacional, especialmente cidadania cosmopolita, direito ambiental e direito do consumidor. Então, nós estamos apresentando um projeto, devemos formar comissões de juízes, desembargadores e ministros em todos os países da Unasul, são 12 países, e esse livro já antecipa estes estudos, da necessidade premente, porque assim como a natureza, ela não tem visa, né? As nascentes do rio Amazonas não são no Brasil, o aquífero do Guarani perpassa a Bolívia e o Paraguai, entre outros países, a cidadania cosmopolita também não tem. Em Curitiba, de dia é feito o projeto arquitetônico e à noite é feito o projeto estrutural na Índia para não pagar hora extra e auxílio noturno. Então, a sociedade, ela se antecipa ao direito. E nós hoje, nessa sociedade de direito instantâneo, temos que prover a sociedade de meios jurídicos para solucionar as pendengas. Quer dizer que essa proximidade que a gente tanto cobra no Mercosul também falta na área jurídica? Como que você começa uma integração de países pelo mercado? A integração é pelas nações. São os homens que têm que estar integrados. E é isso que a Rede Latino-Americana de Juízes, a Escola Judicial da América Latina, defende. Nós queremos uma Unasul das nações. Por isso que é a união das nações, não dos mercados. É o grande equívoco do Mercosul. O Mercosul é muito bom para as multinacionais. Eu quero que o meu filho tenha uma empresa junto com um argentino, um peruano, que eles desenvolvam um negócio juntos, que já haja um trânsito livre de pessoas, como eu vou à Europa, entro por Portugal e viajo a Europa inteira, nunca me pediram um documento. Aqui eu não consigo entrar no Paraguai ou no Uruguai se eu não tiver passaporte, identidade, etc. Quer dizer, é uma falácia o Mercosul, porque o que tem que preponderar é a integração das pessoas, a união das nações. Que outros temas o senhor aborda aqui na publicação? Olha, trata toda a reforma do Código do Processo Civil, as questões estruturais fundamentais. Na verdade, são 50 autores, os maiores e mais importantes autores da área, desde o professor Marinoni, o ministro Fachin, ministro do Supremo, do STJ, escreve, o professor Arruda Alvim, que é um nome consagrado na área do processo civil. Enfim, são 50 nomes tratando de temas importantíssimos. Nós estamos promovendo eventos a respeito do processo civil, temos um grande congresso no final de outubro e certamente outros livros virão em decorrência destes estudos. Para terminar, desembargador, é um longo trabalho, a gente já deixou claro aqui. Foi quanto tempo de preparo até chegar na publicação para Nós tivemos que acompanhar toda a aprovação do Código de Processo Civil, as alterações. Foi um trabalho delicadíssimo, porque são autores de envergadura, então a responsabilidade é enorme. Foi mais de um ano para conseguirmos a edição do livro. E ainda houve um pequeno atraso, porque alguns autores demoraram um pouquinho. Eu diria que o livro tem uma edição primorosa, histórica, é uma homenagem ao ministro Kukina, que é o ministro nosso, paranaense, e que é uma obra que para ficar nas bibliotecas. É uma obra para daqui a 50 anos. Eu tenho um tio que é juiz federal, muito criterioso, ele dizia, não é uma obra para os não iniciados, é uma obra complexa, é claro, porque trata de questões fundamentais e com os autores da maior envergadura do país. Ok. É isso. Foi um prazer, desembargador. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, e, inclusive para fazer esse apelo que o jovem estudante de Direito se preocupe com o direito comunitário, com a mediação, com a conciliação e com a integração da América Latina.
Ok, obrigado e muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.